Vamos para a palavra de Deus. O Senhor vai falar com você poderosamente nesta noite. Hoje é culto de Santa Ceia, né? Então, prepare-se para ser tremendamente abençoado. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, livro da carta ao Efésios. Aleluia, já vem Manuel ali com a água abençoada, aleluia. Livro da carta aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 8. A gente vai ler, Luan, do 8 até o 12. Efésios capítulo 3, verso 8 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, diga pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Verso 11. Segundo o eterno propósito. Repita comigo, diga: o eterno propósito. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos? Se você trouxe a sua Bíblia de papel, levante ela. Se você não trouxe, levanta a sua mão. Aleluia. Repita assim comigo. Diga: eu tenho uma Bíblia. Diga: essa Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem poder para mudar, para transformar a minha vida. Diga: por isso, eu abro agora o meu coração, a minha mente, para receber desta palavra. Diga: aleluia. Amém. Aleluia, meus irmãos. Hoje eu quero falar sobre o supremo propósito de Deus. O supremo propósito de Deus, ou melhor, o propósito eterno de Deus. Diga: propósito eterno de Deus. E eu quero que você imagine comigo. Imagina se hoje você descobrisse o propósito, o seu propósito. E quando eu falo de propósito, não é o seu propósito relacionado à sua profissão. Não é o seu propósito relacionado à sua vocação ou às conquistas pessoais que você vai ter aqui na terra. Eu falo de um propósito, meus irmãos, eterno. Diga assim: propósito eterno. Que pensa comigo. Olha só, todas as profissões super, mega, hiper importante, como por exemplo um médico. Você fazer medicina. Um médico, engenheiro, meu Deus do céu. Eu pergunto para vocês, isso é eterno? Não é eterno. Então, a profissão, um médico, a medicina, né? Você ser um advogado, um professor, né? Tudo isso vai passar. Todas essas coisas são passageiras. Sabe, um dia, se você tem um diploma, uma faculdade, aleluia, glória a Deus que você tem, mas eu quero dizer, vai passar, abençoado e abençoada. Mas existe um propósito, existe algo que jamais vai passar, existe algo que jamais acaba, que é eterno. Isso é o propósito eterno de Deus. Então hoje eu quero ver com você isso, o propósito eterno de Deus. E o apóstolo Paulo, ele começa falando no verso 8, ele dizendo: olha, a mim, o menor dos apóstolos, olha só, me foi dada esta graça de pregar o evangelho. Então você vê aqui, né, que ele mostra que o propósito eterno que foi dado para ele pregar não foi por mérito, mas por graça. E depois ele vai no verso 9 e diz assim: a manifestar qual seja a dispensação desse mistério. Olha lá, tem um mistério. Desde os séculos,
oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então esse mistério, esse propósito, desde a eternidade, ele estava oculto em Deus. Aí o verso 10 diz assim, olha, para que pela igreja, então veja, esse propósito eterno, ele é manifestado pela igreja. Tem tudo a ver com você que está aqui nesta noite. O propósito eterno de Deus tem a ver com você que está aqui na igreja. Digo, o propósito de Deus tem a ver com você, meu irmão, que está aqui do meu lado. Nós que somos igreja. Aleluia. E no verso 11 ele diz assim, olha. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Então perceba que o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, meus irmãos, que existe um propósito eterno. E que tudo que nós fazemos, e aí eu chamo a sua atenção, tudo que nós fazemos, meus irmãos, na vida da igreja, na nossa vida pessoal, você deveria mirar sua vida, todas as outras coisas, tem que mirar esse propósito que é eterna. É como se fosse uma corda, você tem que pegar nela, que vai desde a eternidade passada até a eternidade futura. Você não pode soltar essa corda vermelha, aleluia. Sabe, você vai pegar nela, é como se fosse, sabe, a sua direção. Então tudo que você for fazer a partir de hoje, você tem que mirar isso que é eterno. 1 João 2, verso 17, diz o seguinte, olha só, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Ora, o mundo, bem como a sua... Sabe o que é concupiscência? Desejos. Desejo, o mundo passa, bem como o seu desejo, o seu desejo. Aí o que é que diz o restante do versículo? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aquele que faz a vontade de Deus... Então perceba, tem algo que é eterno. Tem algo que é permanente, que permanece por meio da eternidade. E eu pergunto para você, onde você tem gastado a sua vida? Onde você tem edificado a sua vida? Você tem edificado a sua vida naquilo que vai passar? Nos seus desejos? Nas suas motivações próprias? Ou você está focando, investindo naquilo que vai repercutir, que vai permanecer até a eternidade? Onde você tem investido a sua vida, filho? Então hoje chegou a hora de você mirar, de você olhar, de focar e não se desviar desse eterno propósito que permanece. Eu não sei quanto a vocês, meus irmãos, mas eu não quero passar minha vida fazendo algo, no final vai sumir como fumaça, como poeira, meus irmãos, como neblina. Eu quero gastar minha vida naquilo que é eterno. Tem alguém aqui comigo? Diga amém. Aleluia. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que existe algo eterno. E eu pergunto para você, lembrando, olha só, isso não significa que, Luiz, então vou só focar no que é eterno, vou deixar de estudar, vou deixar de trabalhar? Não, claro que não. Continue estudando, faça uma faculdade, né, invista numa profissão. Mas não é só isso. Existe algo, meus irmãos, mais elevado. Existe algo mais elevado, mais alto. Ou se você quiser falar também, mais profundo, onde você deve investir a sua vida nisso. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então, apenas aquilo, olha para cá, aquilo que está conectado ao propósito eterno de Deus permanece para sempre. Então eu pergunto para você, aquilo que você tem feito, onde você está direcionando a sua vida, está conectado ao propósito eterno de Deus? Será que está conectado? Se não está, o Senhor vai te dar a graça, vai te dar clareza para que você tenha revelação disso hoje, amém? Então, o propósito eterno de Deus, meus irmãos, ele tem tudo a ver com a maneira de nós sermos igreja. Nós somos, o que é que está escrito ali na frente, na placa? Videira, igreja em... Qual que é a nossa visão? Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo através das... Então eu quero dizer para você, nós não somos uma igreja em células. Não é por modismo, meus irmãos.
Porque a igreja videira sempre foi uma igreja em célula. Se você der um Google lá e pesquisar igreja em células, se você fuçar um pouco, você vai chegar em 2 pastores. Pergunta para mim, quais são eles, Luiz? Você vai chegar em 2 que foram os que começaram aqui no Brasil. Ou o pastor Aloísio, ou você vai chegar no pastor Eibe Uber, né, que até caminhou conosco um pouco, mas devido a divergências teológicas, né, eles, né, não caminham mais, mas continuam sendo amigos. Então você vai chegar neles. Então a videira, ela sempre foi uma igreja em célula. Então, teve a época da moda da igreja em célula. A videira já era desde o início. Aí teve a época que passou a moda das igrejas em célula. A videira permaneceu. E vai permanecer, irmãos. Porque a célula, olha para cá, abençoado. A célula está conectada ao propósito eterno de Deus. Então eu quero dizer para você, se você participa de uma célula, se você lidera uma célula, meu irmão, você não tem noção. Aleluia. Eu fico imaginando, né? Imagina uma pessoa que dedica a vida aos estudos. Albert Einstein, imagina. Ele gastou a vida, né, estudando, descobrindo, né? Beleza, aleluia. Glória a Deus pela vida dele. Amém. Aí, de repente, tem um líder de célula nosso, semi-analfabeto, 2 dentes na boca, né? Um zagueiro e um atacante. Não sabe falar direito, mas está lá o irmão levando vidas para o encontro. A vida que se converte, a salvação é eterna. Aí chega lá Albert Einstein e chega lá o José do Jacaré. Aleluia. E mora mais no Jacaré, pronto. Aleluia. Os irmãos de Jacaré aqui sabem que eu pego no pé, né? Porque você sabe, eu sou de Jacaré. Do sítio Jacaré, né? Minha mãe disse, não, lá não é sítio. É sítio, rapaz. Aí imagina, chega lá diante de Deus, Albert Einstein. Aí imagina, chegar Albert Einstein diante de Deus. Vamos lá, o que você fez aqui? Você fez alguma coisa. Você fez coisas, né, lá pela terra, mas não sei, não estou vendo mais nada, né? Parece que passou. Aí chega lá o Zezinho lá do Jacaré, né? 2 dentes na boca, lá ele vai estar com os dentes perfeitos, aleluia. Aí chega lá no céu. E aí, filho, o que é que você trouxe aqui para apresentar? Ele, sem saber falar direito, Senhor, tá aqui as vidas que eu trouxe para o Senhor. Meu Deus do céu. Você não sabe o projeto que você está envolvido, não, meu irmão. Você que lidera uma célula, você que é discipulador, você que está envolvido também na vida da célula, você está num projeto eterno. E eu pergunto para você, você está em uma célula aqui? Tem alguém nas células aqui? Levante a mão, aleluia. Meu Deus, você não tem noção disso, meus irmãos. Então, né, nós não somos uma igreja em célula por modismo, ou simplesmente por estratégias. Porque tem igrejas que dizem, não, as células é uma estratégia de crescimento da igreja. Não. Esse não é a nossa motivação. Nós não somos uma igreja em célula para crescermos. Não, nós somos uma igreja em célula porque ela faz parte daquilo que acontecia antes de tudo, que acontece hoje e que vai acontecer eternamente no futuro. Por isso que nós somos uma igreja em célula. Então, meu querido líder, valoriza aquilo que você faz. Não pense que você está fazendo qualquer coisa. Não, você está envolvido num projeto eterno. Aleluia. Meu Deus do céu, aleluia. Então hoje, meus irmãos, eu quero dizer para você, né, que Deus vai abrir os seus olhos sobre a importância do trabalho que você está envolvido. Você é privilegiado de fazer parte dessa igreja, meus irmãos. Óbvio, todo o solo é de Deus, todas as igrejas, né, cristãs evangélicas são de Deus. Deus não é, né, evangélico, Deus não é videriano. Mas assim, a forma como a igreja que edifica, você é muito privilegiado. E hoje você vai descobrir isso. Amém? Então é isso, irmãos. Chegou a hora de você conectar a sua vida, de você alinhar os seus projetos, os seus sonhos para aquilo que é eterno. Amém? Então, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de compartilhar é que tudo começa na eternidade com Deus. Diga, tudo começa na eternidade com Deus. Então veja, muitas vezes, irmãos, nós presumimos que por estarmos ali envolvidos, né, em uma célula, juntos,
nós achamos que já cumprimos a vontade de Deus. Mas eu quero dizer para você, não é tudo. Não basta estar em um grupo. Não basta estarmos em um grupo. Nós precisamos edificar algo que seja segundo o propósito e a vontade de Deus. E eu vou te falar, o propósito eterno de Deus é a mais alta prioridade dele. E eu te pergunto, se é a mais alta prioridade de Deus, eu pergunto para você, não deveria ser a nossa, sim ou não? Então, eu quero dizer para você que aqui vai estar aquilo que deve ser a sua mais alta prioridade. Você precisa checar a sua vida hoje para saber se você está alinhado com aquilo que é eterno, com aquilo que chamamos de propósito eterno. E ele é eterno porque já existia antes da criação, continua existindo hoje e vai continuar existindo eternamente. Porque não sei se você sabe, a eternidade é uma eternidade para Deus passada também. Nunca teve fim, voltando para o passado. Mas é uma eternidade também futura. Nunca vai ter fim no futuro. Amém, meus irmãos? Então, eu quero dizer para você que todos os nossos propósitos, todos os nossos sonhos, eles devem estar alinhados, conectados com esse propósito. Ele já existia antes de nós chegarmos aqui. É como um filho que nasce em uma família. Então, tenho lá meus filhos, né? Luiz Bernardo e Alice. Então, antes deles chegarem, já havia uma casa, sim ou não? Já havia as regras, já havia as leis. Aleluia. Então, já estava edificado. Então, eles chegam e eles têm que se adaptar às regras da casa. Eles têm que se adaptar àquilo que já foi estabelecido por mim e pela minha esposa. Amém? Eu sei que, embora tem muitas famílias, né, disfuncionais, que o filho é quem manda na casa, né? Mas lá em casa não tem isso não, irmão. Amém? Inclusive quando ele fica dizendo, não, aqui é meu quarto, né? Aqui é minha... Não, você não tem nada aqui, filho. Aqui é tudo do papai e da mamãe, tudo. Só se torna seu quando papai e mamãe morrer, aí sim. Mas enquanto o papai estiver aqui a casa é nossa, o seu quarto é nosso, tudo aqui é nosso. Porque nós chegamos primeiro. Eu já falei para você, semana passada, esses dias ele me falou, né? Pai, por que todo mundo manda em mim aqui, né? É porque nós chegamos primeiro, filho. Aí quando você casar, tiver sua família, aí você vai mandar lá na sua casa. Porque pensa comigo, muitas vezes, presta atenção, muitos maridos, né? Ou melhor, muitas esposas, né? Muitas mães, elas se sacrificam muito pelos filhos, né? Sacrificam muito, né? Muito, muito, muito. Aleluia, glória a Deus. Mas eu vou te falar, o sacrifício maior que você deveria fazer era pelo seu esposo. Porque seus filhos, eu vou te falar, ele vai te abandonar, ele vai te deixar. Vai casar, amém? Ele vai embora. Quem vai permanecer com você até o fim? Até que a morte os separe. Né? Então, muitas vezes, a gente que é homem também, né? A gente dá um presente caro para os nossos filhos. Aí, muitas vezes, para a esposa que está completando um ano, a gente passa no cartão, né? Vou dar uma bicicleta para meu filho, né? 500 ou 1.000 reais. Aleluia. Aí parcela lá. Aí a esposa completa ano. Aí quer lá uma maquiagem, né? A esposa, não, para quê, rapaz? É muito caro. Vê para isso, não tem lógica, né? Então, quem vai permanecer com você até a morte, o separa, é sua esposa. Logo, a prioridade é você que é mulher, o seu esposo, e você que é homem, a sua esposa. Amém? É isso. Aleluia. Mas voltando aqui, né? Não sei por que eu estou falando disso. Então, quando os filhos chegam, já tem um propósito estabelecido. Assim é Deus. Então, Deus não muda de acordo com as circunstâncias. Já tem um propósito estabelecido antes da criação de tudo que você vê, tanto de pessoas como do universo. Amém, meus irmãos? Então, esse propósito, né, ele já foi firmado desde a eternidade. Fomos criados para esse propósito. Só que, e eu quero dizer para você, nada é mais importante para nós, meus irmãos, do que isso. Nada é mais importante para nós do que esse propósito eterno de Deus. Nós queremos conhecer a vontade de Deus. Quantos querem aqui também, meus irmãos? Nós não queremos fazer as coisas da nossa maneira, gastar tempo naquilo que não faz sentido. Nós queremos gastar nossa vida naquilo que é eterno. Então, tudo o que fazemos para o Senhor precisa estar conectado com esse propósito.
Então, vamos voltar para o início de tudo. Antes de haver céus, terra, pessoas, estrelas, o que existia, irmãos, antes de tudo? Diga Deus. Então, o propósito ele vem antes da criação. Ele vem antes, desde do início. Ou melhor, não tem início, né? Pois é, né, Tiago? Então, desde a eternidade passada. E lá o apóstolo Paulo fala isso, para mencionar o propósito de Deus, como ponto de partida da eternidade. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 6, até o 10, Luan, ele diz assim, ó, entretanto, 1 Coríntios, isso, entretanto, expomos, olha só, irmãos, sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderes desta época, que se reduzem a... Meu Deus do céu. Em outras palavras, né? Todos os estudiosos que você vê aí, você admira, os filósofos, os graduados, nada contra, irmão, isso é bênção, faça. Mas eu vou te falar, quando nós falamos de coisa eterna, Paulo diz o quê? Que se reduz a... Meu Deus do céu. Aí ele vai continuar no verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, hein? Outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Verso 8. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Verso 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe o que é isso aí? O propósito eterno. Você vai descobrir hoje, meu Deus. E isso é só o início, né? Que a gente vai pregar uma série de mensagens sobre isso, né? Continuando. Então, meus irmãos, algumas pessoas acham, eu vou perguntar para você agora, né? O que é o propósito eterno de Deus? O que é? Algumas pessoas acham o seguinte, Luiz, é a salvação. Jesus disse, Luiz, eu vim para buscar e salvar o perdido, sim ou não? Mas eu pergunto para você, isso é o propósito eterno, sim ou não? Não? Oi? Olha aí, ó, uns dizem que sim, outros dizem que não. E aí agora, né? Então veja, para a gente entender, para a gente compreender, o propósito eterno, ele é eterno porque ele existia antes de tudo. Então tudo que veio depois não pode ser o propósito eterno. Aí eu pergunto para você, a salvação de Deus, ela já existia antes de tudo aqui visível nosso, ou ela foi algo no meio do caminho, que aconteceu no meio do caminho? Foi no meio do caminho. É como se fosse uma correção. Mas não é o propósito eterno. Imagina que você é convidado para um casamento. Só que um casamento assim para uma pessoa muito importante, de uma pessoa muito importante. Mas muito, mega, né? Importante, de um rei, de uma rainha. E você é convidado, e você coloca a sua melhor roupa. Você se planeja. Você investe na sua melhor roupa. Você investe numa roupa para os seus filhos. Se você é jovem, né? De repente seu irmão, sua irmã ali, né? Vai com você. Só que no dia da festa, você vai para o casamento, o que acontece no meio do caminho? Está chovendo, de repente tem uma poça de lama lá assim, só dizendo, vem. Aí o seu filho está todo arrumado, ou seu irmão, né, que você é jovem, ele vai lá e pisa, tropeça, cai dentro da lama. O que você tem que fazer? Não, dá uma pisa não, irmãos. Aí você vai pegar a criança, você vai levar para casa, vai dar um banho, não é verdade? Colocar outra roupa. Mas o que pode acontecer? A criança, ela pode ficar entretida ali com o banho, se você der brinquedos para ela, e ela ficar brincando ali com os brinquedos, e até esquecer que estava indo para onde? Para o casamento, para a grande festa. Deixa eu te falar, assim é o propósito eterno de Deus. A salvação, ela aconteceu, né, para corrigir a rota. Qual que era a rota? Qual que era a sua rota? O casamento, lembra? O banho no menino
Era o foco principal? Era o propósito? Qual que era o propósito final? O casamento. O banho no menino foi o quê? Uma correção de rota. A mesma coisa é a salvação. A salvação veio para te dar um banho de salvação, para te limpar do pecado, mas para te levar para o propósito eterno de Deus. Lá na Nova Jerusalém vai ter o propósito eterno de Deus. Então, a salvação, e lembra, eu não quero diminuir a importância da salvação, porque sem a salvação, aí não vai ter a grande festa, né? Então, o Senhor, Ele quer uma grande festa para cumprir o seu propósito eterno, amém? Então, nós vamos continuar ganhando vidas, mas a salvação em si não é o fim. É como se fosse uma ferramenta, um canal, é como se fosse uma ponte, é como se fosse, sabe, um veículo que vai te levar para o propósito final, o propósito de Deus, que é eterno. Aleluia. Vocês compreenderam, meus irmãos? Amém. Outros podem dizer, né? Não, Luiz, é o reino de Deus, é reinarmos aqui na terra. É aquilo que Deus falou lá no início para Adão. Olha, Adão, e Deus os abençoou e disse, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai-a. Por que que Deus deu autoridade a Adão sobre a terra, meus irmãos? Quem foi lançado aqui na terra? Lúcifer. Então Deus deu a autoridade a Adão para governar, porque o diabo foi lançado aqui na terra. Aí Deus disse, olha, eu vou te dar autoridade. Mas também é uma correção de rota. Não é o propósito eterno de Deus. Mas Luiz, então fala logo qual é esse propósito eterno de Deus. Eu quero saber, Luiz, a gente vai chegar lá. Então, meus irmãos, qual seria esse propósito de Deus? Qual seria a intenção desse propósito eterno? E os planos e propósitos de Deus são determinados, ou melhor, os planos e os propósitos de Deus, eles não são, irmãos, determinados pelas nossas necessidades. O propósito eterno de Deus existia antes de tudo. Aleluia. Tudo isso é ferramenta. Ah, qual que é o propósito eterno de Deus, Luiz? É evangelismo? Sim ou não? Não. É fazer missões na África? Sim ou não? É discipulado? Não. Não é, irmãos. Sabe, é mudar a sociedade. Não é. É o estudo da palavra de Deus. Não, irmãos. Não é. E muito menos as coisas aí fora, né? As coisas aí de fora. Por exemplo, um médico, né? Você sabe, lá na Nova Jerusalém vai estar todo mundo curado, né? Vai estar todo mundo curado. Meu Deus do céu. Engenheiro, pronto, né? Meu Deus do céu. Dentista, pronto. Está todo mundo... Meu Deus do céu, né? Então, meus irmãos, tudo isso é bom, necessário. Glória a Deus pelo conforto que nós temos hoje. Graças a Deus pelos irmãos, os médicos, meu Deus, os remédios, as profissões, os engenheiros, os advogados, os professores. Glória a Deus, meus irmãos. Mas eu quero dizer para você que existe algo mais profundo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Eu queria chamar a Cátria aqui para o teclado. A gente já está indo para a parte final, a segunda parte. A gente não está acabando, mas já está indo para a parte final. Para que você possa, irmãos... Eu quero você comigo aqui agora. Para que você possa entender esse propósito eterno, nós precisamos voltar. Voltar ao início de tudo. Então eu quero convidar você a fazer uma viagem comigo agora. Amém? Quero convidar você a voltar no tempo, para voltarmos ao início de tudo, para descobrirmos o que Deus estava fazendo. E quando descobrirmos o que Ele estava fazendo na eternidade, aí você vai descobrir o eterno propósito. Então eu quero que você imagine agora comigo. Imagina que tudo que você conhece hoje desapareceu. Então imagina começando, né, pelo seu celular. Puf! Sumiu seu celular. De repente, não tem mais Netflix. Não tem mais internet. Não há mais celular, não há mais Instagram. Não há mais WhatsApp. Vamos voltar um pouco mais? Não há mais televisão. Não há mais universidades. Não há mais profissões. Não há mais governos. Vamos voltar um pouquinho mais para trás? Não há mais Caruaru. Não há mais Pernambuco. Não há mais Brasil. Vamos voltar um pouquinho mais.
Não há mais Adão. Não há mais Eva. Não há mais estrelas. Não há mais o planeta Terra. Não há mais galáxias. Não há mais nada. Só sobrou uma coisa. Ou melhor, só sobrou uma pessoa. Deus. E para a gente descobrir, meus irmãos, esse eterno propósito de Deus, nós precisamos fazer uma pergunta-chave. O que é que Ele estava fazendo lá na eternidade? Porque veja, Deus, Ele é um. Mas Ele subsiste em forma de Deus, Espírito Santo. Então lá na eternidade, meus irmãos, preste atenção. Estava o Deus eterno, que nunca teve início, nunca vai ter fim, nunca terá fim. É o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Estavam lá os três. Jesus disse, olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Quando ele foi criar Gênesis, né, lá no início de Gênesis, no começo, ele disse, olha, façamos. Quem que estava fazendo ali com ele, com o Pai? Era o Deus Filho e o Deus Espírito, os três juntos. Então eles estão lá na eternidade. E a pergunta é, o que eles estavam fazendo, meus irmãos? E eu vou te falar. Ali no início, olha para cá, foi onde aconteceu a primeira célula celestial. Estavam os três conectados um ao outro. O Pai desfrutava da companhia do Filho, o Filho do Espírito, o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, eram os três vivendo a vida compartilhada, se alegrando, servindo um ao outro. E é interessante que eles, não, cada um dos três, ou um, né? Eles não falavam de si próprio. Eles falavam do outro. Eles não estavam interessados em si. Por isso que quando Jesus foi batizado, qual foi a voz que ele ouviu dos céus? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus disse, olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. O Espírito testifica a respeito do Filho. É como se nenhum falasse de si mesmo. Está sempre um apontando para o outro. Ninguém vivia para si. Todos viviam um para o outro. Era como se houvesse uma célula celestial. Antes de tudo, na eternidade. Sabe, aquela célula celestial perfeita, eterna, cheia de amor, cheia de entrega, um para o outro. Então nós podemos concluir, chegando agora aqui, ó, nós podemos concluir, vou revelar o propósito eterno de Deus agora, que o propósito eterno de Deus é uma vida compartilhada. É uma vida, meus irmãos, comunitária. É uma vida de comunhão. É uma vida de unidade. É uma vida que você vive para o outro e o outro vive para você. É aquela vida onde a gente desfruta da comunhão um do outro, meu irmão. O propósito eterno de Deus é você saber das minhas mazelas e eu saber das suas e a gente orar um pelo outro e está tudo em casa. A gente desfrutar um do outro. Isso é a vida com a qual Deus vive. Aí eu pergunto, se Deus vive assim desde a eternidade, nós deveríamos viver de uma maneira diferente, meus irmãos? Claro que não. Esse é o propósito eterno. É uma vida compartilhada. Vida de Deus compartilhada. Por isso, quando você está numa célula, meu irmão, que tem vida compartilhada, não tem algo mais precioso do que isso. Estava vendo, né? A gente tem o discipulado com os discipuladores, né? Maiara e Renato. A gente lá compartilha, né, Mara? Come, né? Juntos, três lá, né? Aí eu abro espaço, né? Para perguntas. Aí daqui a pouco começam os problemas. Aí um compartilha dos problemas. Aí depois a outra compartilha um problema. Aí eu digo, irmão, é o seguinte. Eu não sei o que fazer por vocês, não. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai chorar aqui. Aí adivinha o que acontece? Aí pronto, essa semana estavam os três chorando aí dentro da salinha. E
daqui a pouco ora um pelos outros lá. Meu irmão, que poderoso. Isso é a expressão da eternidade. É a expressão da eternidade, meu irmão. Pense numa música, né? Se pegar alguém aqui para cantar sem som nenhum, é uma coisa, amém, sabe cantar, amém. Mas quando você coloca já um teclado, já melhora um pouco, não é verdade? Aí daqui a pouco você coloca uma segunda voz, a L da Lei, por exemplo, aleluia. Aí daqui a pouco você coloca a terceira voz, Dani. Aí daqui a pouco você coloca o Tiago no violão. Aí coloca o David na bateria. Aí daqui a pouco o Tiago vem para a guitarra, o John Hens para o baixo. Aí parece que há aquela explosão de beleza na música, aquela completude, compreende isso? É assim que vive o Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nessa unidade santa, nessa vida comunitária, nessa expressão de unidade, meus irmãos. E nós fomos chamados para viver essa vida com a qual Deus vive. É uma vida em comunidade. Aleluia! Oh, Jesus do céu! É vivermos aquilo que o Novo Testamento fala. Olha, amai-vos uns, suportai-vos, uns, submetei-vos uns, considerai os outros superiores a si mesmo. Aí pegou pesado, Luiz. Servi uns. Oh, meus irmãos, você já percebeu que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, olha para cá, vê se não é assim. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente não fala de nós mesmos. Você já percebeu quando você está cheio do Espírito Santo, você fala de Jesus? Você esquece de si, irmão. Oh, meu irmão do céu. É o Pai, o Filho e o Espírito, cada um fala do outro. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro, Consolador, que vai estar com vocês de vez em quando, foi isso? Para sempre, até a consumação do século. Meu Deus do céu. Eu vou falar aqui, irmãos, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Eu fico olhando as pessoas desigrejadas, né? Se tem alguém aqui assim, meu Deus do céu. Mas é uma pessoa assim, sem revelação. Para não dizer assim, muito arrogante. Eu sozinho eu consigo. Eu não consigo. Eu preciso de vocês. Você quer, não é peso. Eu vim de casa assim, ó. Vou pregar hoje, vai ter gente lá, vou pregar, aleluia. Oh, irmão, isso é maravilhoso. Tem alguém aqui para me ouvir? Meu Deus, culto radicais ontem, meu Deus. Discipulado, pronto, a gente cai no chão, chora. Entendeu? É a vida de Deus. A igreja, irmãos, olha para cá. Ela não é mais um item da sua lista. Não, ela é toda lista. Você não tem, meu compromisso com a igreja é no domingo. Não, é todo dia. Porque essa vida compartilhada, conectada uns aos outros. Aleluia. Meu Deus dos céus, irmãos. Então o propósito de Deus não é um lugar. O propósito de Deus não é uma tarefa. Não é uma profissão. O propósito de Deus é vida compartilhada. É a gente sentar junto, é a gente comer junto, é a gente orar uns pelos outros, é a gente falar os problemas, mazelas. Irmão, ora por mim, pelo amor de Deus. Me ajuda em oração. E a gente está junto ali compartilhando da vida um do outro. E é assim a maneira que Deus vive, amém? Essa é a maneira com a qual Deus vive. O Pai sempre viveu assim, essa vida compartilhada. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Pai sempre dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Quando apareceu, quando estava Jesus lá transfigurado, Moisés e Elias, que Pedro interrompe lá, né, para fazer tenda para Moisés, para Elias. O Pai do céu interrompe, ei Pedro, né, em outras palavras, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. O Pai sempre defendendo o Filho. O Filho sempre falando, eu faço a vontade do meu Pai. E quando Jesus veio a esse mundo, presta atenção, lá em Marcos 10:45, o que foi que ele disse? Olha, o Filho do Homem não veio para ser servido. Mas ele veio para quê? Mas para servir. Ou seja, para servir, meus irmãos, e dar a vida em resgate de muitos. Presta atenção, ele está comunicando aquilo que nós devemos fazer. Lá em 1 João 3:16, nisto conhecemos o amor que Cristo
deu a vida, deu a sua vida por nós. E nós poderemos, temos opções, é isso? Nós devemos fazer o quê? Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Meu Jesus, olha para cá, amado. Vamos ler junto esse versículo. Isso é muito forte, irmãos. Nisto, vamos ler juntos, 1, 2, 3, e olha para cá. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Vida comunitária, propósito eterno. Qual que foi o maior mandamento que Jesus disse? Amai-vos uns. Ame a Deus, né? Mas o segundo foi: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele não disse apenas ame a Deus. Ele disse amai-vos uns aos outros, meus irmãos. E lá em João capítulo 13, verso 35, diz assim: nisto conhecemos todos que sois meus discípulos. O quê? Se tivermos amor uns aos outros. Você percebe? Deus está comunicando. Olha, esse é o meu propósito eterno. Vida compartilhada, vida conectada. Vida conectada, meus irmãos, é o propósito de Deus se manifestando. Então, entenda, não é sobre eu, não é sobre, no sentido, você. Bata no peito assim e diga, não é sobre eu. Fala para o teu vizinho, é sobre você, meu irmão. É sobre eu servir você. É sobre eu orar por você. É sobre dar vida por você. Não é sobre títulos. Não é sobre, irmãos. Não, é sobre o outro. É servir uns aos outros. Agora pensa comigo. Jesus, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito, eles viviam assim desde a eternidade passada, que não tinha começo. Como que eles viviam? Os três, juntos, conectados, em uma célula, em harmonia. Agora preste atenção. E aqui eu entendi isso, né? Eu pergunto para você, qual foi o momento mais doloroso para Jesus? Não foi o momento da coroa de espinhos. Não foi o momento que os discípulos o abandonaram. Não foi o momento que Pedro o traiu. Foi o momento, meus irmãos, que ele disse assim: Deus meu, por que me desamparastes? Em outras palavras, ele viveu isso a eternidade inteira, irmão. E aquele momento ele foi separado da comunhão, da comunidade, da unidade, da vida compartilhada de Deus. E ele foi tirado, e o Pai virou as costas para ele. Ele ficou só por causa do meu e do seu pecado. Meu Deus do céu. Mas eu vou te falar, naquele momento ele foi separado de Deus, para que você hoje nunca mais fosse separado. Aleluia! A Bíblia diz que o véu se rasgou. Você agora tem livre acesso ao trono da graça. Você pode manter confiança, porque lá em cima está o seu sumo sacerdote intercedendo por você para sempre. E ele está dizendo: filho, o véu está rasgado, você pode entrar. Vem para a vida comunitária, vem para a vida compartilhada. Aleluia! E não há nada maior que isso, irmãos. Não há mais chamado, mais sublime, mais glorioso do que esse. Do que? De viver para mim, mas viver para os outros. De servir outros. Dar é melhor que vida de Deus. Propósito eterno de Deus. E eu pergunto para você, como está a sua vida hoje? Você tem vivido, como eu falei ontem, apenas para si? O apóstolo Paulo diz: se nós vivermos apenas voltados para as coisas da terra, seremos os mais infelizes dos homens. Ele diz: olha, eu considero tudo como perda para poder ganhar a Cristo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em nada considero a vida aí fora preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, de testemunhar o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
Vida compartilhada, meus irmãos. Aleluia, eu queria chamar o louvor. Então eu quero falar para você, se você ainda não participa de uma célula, entra o mais rápido possível. Vem participar do propósito eterno. Você que é líder de célula, meu irmão, seu alvo. Porque tem célula que ela não tem essa vida em unidade compartilhada. Então seu alvo como líder de célula é levar os irmãos a terem esse estilo de vida. A célula não é só o dia da célula. É a semana inteira, um ligando para o outro, um conversando com o outro, um pedindo oração pelo outro. É essa vida, meu irmão, em comunidade. Aleluia. Quantos querem viver isso nesta noite? Digam amém. Aleluia. Quero que você fique de pé onde você está. Nós iremos fazer um momento de oração. Você vai juntar aí com 3, 4 pessoas, ou se você está com a sua célula aí próximo, junta com ela. Nós iremos orar uns pelos outros, amém? Aleluia. Aleluia. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu declaro que o propósito eterno de Deus é a vida compartilhada. Aleluia, aleluia, aleluia.